Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma live, só aguardando mais um instante para a gente poder iniciar. Olá, bom dia. Vamos lá. Vamos começar a live com, sim, grande amiga, grande companheira de trabalhos. Oi, amiga. Chegamos! Bom Peraí, deixa eu colocar o fone. dia! Com fone fica melhor, fica menos barulho, fica mais tranquilo. Tá me ouvindo? Tô. Você me ouve bem também, né? Ok, hoje eu tô de celular novo, a gente tá moderna. Pois O é, meu a quebrou. gente vai precisar explicar sobre isso, né? O porquê que não aconteceu a live na semana passada, né? Que a gente tinha programado, devido a esse acidente, né? De E trabalho. com seu celular, né? Olá, Renata, bom dia! Seja muito bem-vinda novamente, a Deixa eu nossa ver quem é Renata. psicóloga, a psicóloga Ah, que Renata. trabalha comigo. Oi, Renata, Fabiana, tudo bom bem? dia! Seja bem-vinda. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o estresse na gestação, durante um período muito importante na vida da mulher. E o principal foco nosso aqui é não entrar nas questões da medicina, né? Nós não estamos aqui para falar relacionado ao desenvolvimento fetal, enfim. Mas como nós temos uma prática clínica, né, uma experiência profissional. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Então, continuando, como a gente tem uma experiência, né, clínica e profissional em fazer avaliações diagnósticas em crianças que têm dificuldades no aprendizado, então é importante a gente saber um pouco sobre essas síndromes, né, os transtornos, o porquê que eles acabam acontecendo. As crianças nascem com algumas síndromes e alguns transtornos. Claro que a gente tem que pensar que tem a parte genética, hereditária, né? Mas nós temos também os fatores biológicos, ambientais, que também interferem aí na formação desse novo indivíduo, tá certo? Então, que fique bem claro que a nossa intenção aqui hoje não são questões médicas, mas sim na parte educacional e saúde. Não é mesmo, Vilma? Bom dia, Com Verônica, seja certeza. Bom bem-vinda. dia. Olha a Verônica aí. Oi, Verônica, tudo bem, querida? Prestigiando. Isso mesmo. Então, vamos falar um pouco aqui a questão da educação e da saúde, que a gente vai fazer essa abordagem. Então, que na educação são os educadores, são os pedagogos e os psicopedagogos. Já na segunda parte, que é da saúde, a gente está falando dos pediatras, neurologistas, psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, enfim, todos esses profissionais que trabalham aí com as crianças, tá bom? E é claro que a gente precisa também entender um pouquinho sobre o sistema nervoso central, não é, Vilma? Com certeza. Tem também as questões anatômicas, né? As atividades motoras, bioquímica, as funções neurais, memória, gnosia e tudo mais, tá certo? Pessoal, eu gostaria muito que vocês participassem, então coloca aí a profissão de vocês, né? Em que área que vocês trabalham, para a gente também ter uma ideia aí
da ocupação de vocês e o trabalho também que vocês realizam aí com as crianças, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, né, Vilma? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essas questões, essa atenção na gestação. O que você pode dizer aí pra gente? Sobre isso, né? Então, na verdade, assim, eu acho que quando uma mulher engravida, domingo é o Dia das Mães, né? Eu acredito que assim, é um dom, é uma graça divina que Deus está nos dando a oportunidade de ser mãe. E a partir do momento que você engravida, você não é mais a mesma pessoa, porque você está carregando dentro de você a formação de um ser, né? De um ser, de uma criança, de um ser que seria assim a sua descendência, a sua posteridade, alguém que você vai amar, alguém que você vai gostar, alguém que vai ser uma continuidade. Embora tem mãezinhas que quando engravida fica muito triste, fica deprimida, porque acha que não vai dar conta, odeia a barriga, odeia tudo, né? E a gente, na nossa prática como psicóloga, como neuropsicóloga, tenho atendido mães que amam estar grávida, mas como também tem mães que não amam estar grávida, né? Então, assim, o papel do psicólogo nessa situação é fazer com que ela compreenda e com que ela aceite que a maternidade é um dom divino. Tá caindo isso aqui toda hora. Que a maternidade é um dom divino, é um dom de Deus, né? E que ele, assim, tem até um verso na Bíblia que fala lá em Eclesiastes que assim como a gente não consegue segurar o vento, a gente também não consegue compreender como é que esses ossos se formam dentro da barriga de uma mãe. Então, ao estudar, eu e você, nós estávamos estudando toda essa formação em que o óvulo, a fertilização do ovo, a correria para o esperma chegar até o óvulo, sabe? Então, a gente vê essa fecundação, esse milagre, praticamente é um milagre, praticamente não, é o milagre da vida. E aí a gente vê esse milagre da vida, eu acredito que o nosso coração enche de alegria, porque assim, eu amo ser mãe, né? E amava ficar grávida, e eu sei que você também. Senão a gente não teria 3 filhos, né? Então, esse amor, eu acho que irradia e faz com que a gente transcende tudo que a gente pode dizer, né? Então, assim, nesse período eu tenho uns cantores aqui, sabe? Então, se vocês ouvirem os cantores, um quer ser tenor, outro quer ser barítono, né? Mas quando a gente tá fazendo live no recanto de casa, tudo pode acontecer. Tudo acontece. Então, os cantores aqui, eles querem ser um barítono, né? Então, vamos ver aqui como é que as coisas vão ficar. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho eles param. Então, assim, na verdade, ser mãe, eu acredito, é um dom divino. E no período de gravidez, quando a mulher ela inicia o primeiro trimestre, ela vai ficar com muita ansiedade, muita irritabilidade, vai ficar ansiosa, vai vir os enjoos, a gente vai falar como mãe agora também, né? Vai vir o enjoo, vai vir a azia, aquele bendito mal-estar, a irritabilidade também. Então, tudo isso vai ter, assim, uma transformação no seu corpo, no seu metabolismo, em toda a sua parte biológica, fisiológica, emocional, que aí é onde que você tem que entender. Eu acho que assim, toda grávida teria que fazer um pouquinho de terapia, porque, na verdade, tem muitas questões para serem lidadas nesse momento, né? E aí, o que pode acontecer? Muitas vezes elas não conseguem até o final da gravidez por conta dessa irritabilidade, por uma falta de conhecimento mesmo, mas ninguém é obrigado a saber tudo, né? Então a gente como psicóloga, você como psicopedagoga, o que você tem feito assim é ajudado as mulheres nessa fase tão difícil da vida, porque houve a mudança corporal, né? A mudança corporal foi a que mudou muito nesse momento. E aí vem as angústias, né? Essa angústia da alma e esse estresse. Que seria assim, o estresse oxidativo, que é a primeira coisa que se manifesta na gravidez.
né? A primeira coisa que se manifesta é o estresse oxidativo. E o que seria esse estresse oxidativo? A sua suprarrenal vai liberar o cortisol, certo? Não de uma forma equilibrada, para você ter uma harmonia, ter uma paz, mas para que você, por conta de todo esse processo do metabolismo, de algo estranho dentro de você, vai deixar você num estresse tão grande, numa irritabilidade, que tem vontade de. Tem horas que tem mulher que tem vontade de socar o marido, né? Fica até com o Quebra. enjoo do marido, né? Que é o marido longe. Fica com enjoo do marido, fica com raiva do marido, fica com raiva de tudo, e ainda fala assim, eu não sei de onde vem tanta raiva, sabe? Então tem essas coisas mesmo. Então esse estresse que acontece na gravidez, no primeiro trimestre principalmente, é normal, porque você está gerando. E ao você estar gerando, eu acredito que é um presente. Sabe? Com Eu vou contar um certeza. segredo para vocês assim, ó. Quando eu ficava grávida, e eu tinha muito enjoo, mas eu não tomava remédio. E aí, o que eu comia? 3 quilos de tomate por semana, entendeu? E passava enjoo, entendeu? E aí, assim, eu comia 3 quilos de tomate por semana. Então, assim, comia como uma fruta, assim, sabe? E aí eu falei, por conta do licopeno e tal. E aí eu acho que você também ficava vendo o que é bom para o bebê, o que é bom para o desenvolvimento cerebral, que fruta é boa, a alimentação é muito importante. Então a gente tem um olhar diferente, né? Então acredito que essa maternidade nos faz a gente ser pessoas melhores. E mais Exatamente. Eu lindas. tenho uma E mais experiência. linda. E mais Com linda. certeza, com certeza. Eu tenho a experiência de enjoo eu tive durante as 3 gestações e foi até o 4º mês. Então, o que eu fiz na última gestação para eliminar um pouco? Porque eu não conseguia engolir nada, até o cheiro da água do chuveiro me dava enjoo. Aí o meu marido descobriu o sorvete de limão. Aí eu passei a me alimentar com sorvete de limão. Aí foi o que deu certo, que melhorou. Mas foi durante 4 meses. Bom, a gente sabe também, a gente fez algumas pesquisas aqui, né, buscando para falar sobre esse tema, que alguns traumas sofridos durante a gestação, né, Vilma? E Sim. durante os primeiros dias de vida da criança, ele pode influenciar no surgimento de alguns transtornos de humor e de ansiedade, não é isso? Com certeza. Então, assim, primeiramente, na verdade, assim, eu sempre, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, o que a gente vê? Primeira coisa, então o pessoal pensa assim, o psicólogo, ele só vai lá falar sobre os problemas emocionais. Gente, não é isso. Nós vamos falar, a gente vai conversar com essa paciente num todo. É tanto que eu faço uma anamnese. A Cláudia também faz uma anamnese, porque ela trabalha com o aprendizado, né? E eu faço uma anamnese, que eu trabalho na área da neuropsicologia. Eu tenho que fazer uma anamnese para saber como foi essa gravidez. Como foi os primeiros meses, como foi, se teve alguma intercorrência, e o que essa intercorrência teve para que essa mãe pudesse estar desse jeito. E o que eu tenho percebido na minha experiência clínica é que no processo gestacional é o que vai influenciar para o desenvolvimento maturacional dessa criança, certo? Por quê? Porque dependendo de todo aquele estresse tóxico, como eu já havia dito, né? Esse estresse tóxico, ele pode desenvolver um transtorno de humor nessa criança decorrente dessa gravidez tóxica que ela teve, por conta dessas estruturas tóxicas, né? Então, o que pode acontecer assim, os traumas, por exemplo, a mãe tem uma infecção urinária e fica desesperadamente. Agora, uma infecção urinária numa gravidez é algo que pode ocorrer. Pode ocorrer. Mas para isso tem o obstetra, que ele está sempre atento, olhando como é que está esse comportamento, como é que está essa gestação, certo? Tem no posto de saúde, o posto de saúde, que eles dão um aparato muito bom. Olha, você não tem noção. O SUS, ele tem ajudado muito as mulheres. Muitas pessoas pensam assim, eu não vou no SUS porque não é tão bom. Gente, é bom sim. Eles dão
as vacinas que a mulher não tomou ainda, entendeu? Todas as vacinas. Uhum. Eles fazem o cuidado. Se a mãezinha não foi lá para medir a barriga, eles ligam, eles dão bronca, por que você não veio? Você tem que medir a barriga, você tem que ver tudo. Então, eu percebo, assim, que eu tenho paciente do posto de saúde, o cuidado que o posto de saúde, eles têm tido com as mães grávidas e com os idosos também. Simplesmente nós temos pouca assistência no sentido de ter bastante, porque a população cresceu demais. Mas Muito. Uhum. existe um cuidado desses profissionais da saúde, as enfermeiras, os médicos que trabalham em postos e no AMA também, que eles têm dado uma assistência muito boa para as mãezinhas, sabe? E eu Uhum. vejo assim, muitas delas são negligentes. Eu atendo em instituição, e aí eu falo, você foi no posto, o posto de saúde, você tomou as vacinas? Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda, minha nora querida aí também. Entendeu? E essa é minha amiga Cláudia. E aí, assim, o posto de saúde tem dado. A outra também entrou, a Stephanie. Ó, Stephanie, a minha amiga Cláudia. E aí, assim, minha filha. E aí, assim, no posto de saúde, eles têm dado um aparato. Então, toda mãe precisa ir ao, mesmo que tenha um médico, que tenha o seu obstetra, precisa se matricular no posto de saúde para que veja sobre as vacinas, tudo que precisa ser Uhum. acompanhado pela rede pública também. Então, eu acho que isso é Uhum. fundamental, porque assim, ela precisa tomar as vacinas para que o bebê não tenha Sim. problema algum. Então, O esse que a primeiro gente, trimestre, uhum. fale, O fala, que a gente vê Cláudia. também que os postos de saúde, eles têm bastante programas, né, para as gestantes, né? Os cuidados, né, durante a gestação, alimentação, e é gratuito, né? Às vezes no convênio a gente não tem isso, mas no posto de saúde tem, né? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui também, a gente falando sobre esse estresse, né, gestacional, é que quando a mãe ela tem uma boa aceitação da gestação, tudo vai muito bem, né? Muito bem, obrigado. O problema é quando essa mãe tem a rejeição, né, dessa gestação. Então, ela passa também essa rejeição para o feto, não é? Então, esse também é um dos fatores aí que pode trazer um prejuízo mais na área emocional, né, Vilma, para essa criança. Com Ela já se certeza. sente rejeitada, né? E sente mesmo, viu? O estresse infantil ou fetal no desenvolvimento cerebral é muito importante. Então, assim, por exemplo, eu já atendi mães que rejeitaram o filho a tal ponto, a gravidez inteira, porque era um filho indesejado. Só que, assim, a criança, ela teve vários problemas, ela tem uma dificuldade de afeto, a criança teve uma dificuldade no aprendizado, você entendeu? Então, o que eu percebo é que esse não querer o filho, ele vai trazer um prejuízo, porque antigamente a gente pensava assim, mas isso não vai afetar a criança, mas assim, essa teoria já caiu por terra, ó, há muito tempo. Porque hoje nós temos o desenvolvimento tem a ultrassonografia, a ecografia, que pode observar o universo fetal e sua história do desenvolvimento emocional, né? Então antigamente todo mundo achava que o bebê estava no paraíso, né? Mas isso foi derrubado. Uhum. Então agora a gente pode entender muito bem que a formação dessa criança vai reagir aos estímulos que é dado tanto da forma interna como da forma externa. Então, às vezes, a mãe fala assim, isso não vai pegar meu bebê, e fica irada, e fica revoltada. Só que aquele estresse, aquilo que eu falo, gente, o estresse tóxico, por favor, aquele estresse tóxico vai prejudicar seu filho. Então, você vê os estímulos. Quando faz a ultrassonografia, você vê o bebezinho com o dedinho na boca, ele dorme, acorda, ele faz os movimentos respiratórios, ele procura posição para ser, Uhum. para E ser eu vou falar uma coisa confortável. aqui, eu vou Não aproveitar e falar uma é? coisa. A Verônica está aqui, né? A Verônica é a minha primeira filha, né? A mais velha dos três. E na gestação dela, eu senti ela soluçar.
Que coisa Puxa. interessante. Ela soluçava. Então, mas eles soluçam mesmo, eles soluçam, ele abre a boquinha, ele dorme e acorda, os movimentos respiratórios, procura a posição. Você pode ver, ele vai para um lado, vai para o outro, o pai põe a mão, ele Uhum, vira, a avó põe a mão, ele vira. Então, assim, ele boceja. Então, ele assim, ele não só deglute o líquido amniótico para se alimentar, mas ele que vai regular a ingestão, mas os movimentos realizados, eles desenvolvem os ossos, né? As experiências uhum, sensoriais, não é isso? uhum. As experiências Exatamente. sensoriais que vai ajudar nele, nesse desenvolvimento, né? E essas experiências para o desenvolvimento do cérebro, eu acho que isso que é muito importante, que é o sistema nervoso central, né? E o feto escuta, Uhum. gente, o feto escuta É, a voz materna e a voz paterna. Então, assim, se você pensa que o seu bebê não está escutando o seu carinho, ele está. Então, agora a gente vai estar colocando as nossas experiências, né? Quando meu marido colocava a mão, minha filha, primeira filha, ela mexia. Tanto a primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. Era só colocar a mão, ele ia para um lado, ele ia para o outro, entendeu? Então, assim, percebe, tem essa percepção desse afeto. É algo que a sim, gente não consegue explicar, mas sim. existe. Existe sim. Na última gravidez que foi a do Henrique, a gente assim estava muito próximo, estava muito gostoso na época. Eu já tinha os dois grandes, já eram adolescentes. A Verônica já estava com 16 para 17, o Celso ia fazer 15. E a gente curtiu bastante essa gestação, né? Todos nós. E na época eu lembro que o Célio ia para a faculdade e antes ele colocava música, colocava o hino de São Paulo, aí que o bicho mexia, que balançava lá dentro, ele amava música, né? Então, assim, esse contato, esse carinho, essa atenção, ela é muito importante a mãe transmitir para o bebê, né? Porque ele é participativo ali e ele está atento a tudo que nós estamos passando, vivenciando, até as discussões, brigas, né? Aquela irritabilidade. Então, é preciso entender tudo isso e evitar, né? Ficar Com nervosa, certeza. brigar, porque ele também sente, ele também acaba sentindo aí todas essas questões. Agora, Vilma, eu queria entrar, a gente já viu aí a parte mais simples, né, da gestação, a parte mais gostosa, mas assim, eu queria já entrar nessa questão que a gente havia comentado, colocado lá no post, para falar sobre o álcool, né, a cocaína, a maconha, o crack, a nicotina. Só para a gente fazer um levantamento do que essas drogas, tanto lícitas como ilícitas, né, pode trazer aí no desenvolvimento do bebê, né, do feto. Porém, a gente não vai entrar novamente, tá, pessoas? Nós não vamos entrar nessa parte médica, nós não somos médicas, mas nós pesquisamos, nós fazemos leitura, nós estudamos toda essa gestação para poder entender, no meu caso, os transtornos de aprendizagem, o porquê que a criança ela acaba tendo tantas dificuldades no aprendizado. Então, ali a gente, através desses artigos científicos, que são comprovações científicas, a gente passa a entender que o uso dessas drogas ilícitas durante o período gestacional traz muitos prejuízos no desenvolvimento do feto, né? E geralmente as 3 primeiras semanas são as mais importantes no desenvolvimento do feto. E geralmente a mãe não sabe disso, né? Ela não sabe Com que ela está certeza. grávida. Mas ali já está acontecendo todo um processo de desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar do álcool, Vilma? Vamos começar pelo álcool, o uso do álcool na gestação? Vamos. Então, assim, o álcool, ele vai afetar a gestação, sim, porque ele é um agente teranogênico e ele pode afetar o desenvolvimento intelectual. Eu já trabalhei em escola especial e aí eu atendi uma criança que ela tinha síndrome alcoólica fetal.
Então, ele tinha uma deficiência intelectual, ele não conseguia aprender de jeito nenhum, tinha dificuldade na linguagem. Então, aí assim, a gente foi fazer uma anamnese, o prontuário da criança, para saber o que aconteceu com essa criança. E ela também tinha um baixo peso, né? Principalmente tinha um baixo peso, ele tinha mais ou menos na época uns 5 anos, era uma criança com baixo peso, com baixa estatura, ele teve assim, eu falei, mas o que aconteceu com essa criança? Aí eu fui ler o prontuário, a gente fui avaliar para saber o que essa criança tinha. E na verdade, eu fui avaliar como neuropsicóloga. Então, assim, o que eu pude perceber é que ele já tinha sido diagnosticado, né? A síndrome alcoólica fetal. Então, a síndrome alcoólica fetal pode trazer um prejuízo. Aí a mãezinha fala assim: ai, doutora Vilma, eu vou tomar só um pouquinho, sabe? Nesse pouquinho se forma um montão, né? Então, na verdade, eu acredito que uma mãe, quando tá gerando, não é para beber. Principalmente nos 3 primeiros meses, assim, nem que assim, mas só um pouquinho. Gente, eu acredito que assim, a gente que trabalha na área do aprendizado e na área da, da neuropsicologia, a gente assim, tem o professor lá é, neuropsicologia continuada, e ele fala o seguinte, que a gente tem que aprender muito sobre o cérebro. Como neuropsicólogo, Uhum. como neuropsicopedagogo, a gente precisa aprender muito sobre o cérebro quando você atender uma criança, porque na verdade não é só testes que a gente faz um estudo de caso com aquela criança para que Sim. a gente possa ter subsídio para estar orientando esses pais. Então, o álcool, ele é prejudicial na gravidez. Então, assim, por mais que você fale assim, uau, é só um golinho tudo, gente, é prejudicial. Você está formando o cérebro de uma criança, né? Você está formando. Então, o sistema nervoso central, ele está pegando do seu corpo todos os nutrientes, né? Então, por isso, além de a mãe ter uma dieta adequada, com fruta, legumes, tem que ter também, não colocar dentro do corpo drogas ilícitas para que não prejudique. Mas o álcool não é ilícito. Tá, quando você não está grávida, é um outro assunto, tá? E aí, mas assim, geralmente eu acho que a bebida não é uma boa conselheira. E quando a gente estuda o desenvolvimento maturacional do bebezinho, do cérebro dele, do feto, a gente vê quanto o álcool prejudica. É para Uhum. relaxar. Gente, por favor, não faça. Seu filho está desenvolvendo o seu sistema nervoso central. Então, o que precisa, ele precisa de um lugar saudável para desenvolver, né? Ele precisa de Uhum. um lugar saudável. Você concorda? Concordo, e tanto que alguns estudos, né, que a gente lê, que a gente busca aprender, lá demonstra que nas 4 primeiras semanas é o desenvolvimento de toda a parte do sistema nervoso central, ou seja, ali já começou todo o desenvolvimento da parte do cérebro, né? Então ali é que começa a se formar toda a parte cerebral. E é justamente nessa época que a mãe também não sabe que está grávida e faz abuso tanto de álcool, cigarro, drogas, enfim. E isso sim vai trazer um prejuízo. Às vezes, que nem no caso, né, da SAF, né, da síndrome do alcoolismo fetal, que traz, né, a deformidade, as alterações faciais e de alguns órgãos, mas Também. também tem aquela SAF que não traz essas alterações, mas de qualquer forma, lá na frente a gente consegue perceber que acontecem algumas alterações no cognitivo, porque ele não consegue aprender, ele tem muitas dificuldades. E quando a gente vai fazer essa anamnese, que a gente vai buscar essas informações, a gente percebe que a mãe fez o uso do álcool durante a gestação, mas assim, logo nas primeiras semanas, né, nas 4, 12 semanas, por não saber, estava usando normalmente, enfim, acaba trazendo um prejuízo grande também para essa criança, né, infelizmente. Mas a bebida, o álcool, ele também atrapalha em outras áreas, né, parece que atrapalha principalmente no raciocínio lógico, né, Vilma?
Isso, no córtex pré-frontal, né? No córtex Uhum, pré-frontal e no lobo temporal, né? Que é a memória. uhum, Então, o álcool, ele vai prejudicar. Você pode ver, quando a pessoa ela bebe, a gente vê por uma pessoa mesmo que está acostumada a beber. Quando ela bebe, assim, de repente ela não fica de um jeito mais lentificado. lenta. Uhum, É, lenta, até e aí desenvolve um pouco da irritabilidade, né? Porque o nosso uhum, cérebro, ele é liso, ele é simétrico, né? E aí tem aquelas, as fissuras, né? Então, assim, e aí os sulcos, né? Então, ele é liso, ele é bonitinho. Eu sou apaixonada pelo cérebro, então por isso que eu tinha que ser uma neurologista, mas não, fui ser neuropsicóloga, eu tá bom. também acho que eu tinha que ser. Então, assim, por isso que a gente estuda bastante, porque acho que se a gente não estudar, a gente não consegue cuidar de uma criança. E Uhum, aí, assim, o que que acontece? Ele é lisinho. Aí a mãe fala assim, ah, mas eu bebi pouquinho. Mas assim, como você mesmo diz, mesmo nas 4 primeiras semanas, que é onde ele está formando o sistema nervoso central, é onde ela não poder de jeito nenhum, sabe? Porque assim, ele pode desenvolver, ele pode ter um problema de memória, de atenção, a gente não sabe, é o desconhecido. Então, a gente precisa ficar muito atento para isso. Eu acho que toda mãe, eu já falei, toda mãe, depois que ela é mãe, ela já é uma outra pessoa. Então, principalmente a criança, por exemplo, uma mãe que usou álcool, mesmo que a criança não tenha uma síndrome alcoólica fetal, ele pode ter uma dificuldade no raciocínio lógico, na memória, uhum. na atenção e na resolução de problemas. Raciocínio lógico, aí é lobo frontal, né? Córtex pré-frontal. Planejamento, organização, entendeu? Funções Tomada de decisão. executivas. Isso, a É função funções executiva executivas. é lobo frontal e córtex Uhum. pré-frontal. Então, a função executiva, quando você estuda, a dificuldade da criança, ela está justamente por conta na hora dessa formação, entendeu? Uhum. O que é importante a gente falar também, que a questão do córtex pré-frontal, ele é o maestro de todo o nosso cérebro, Isso. porque é ele que dá todos os comandos para o restante, para o nosso cérebro, aquilo que a gente tem que executar. Né? Então, se eu tenho uma disfunção justamente nessa área, eu vou ter prejuízos em várias áreas. Né? A questão da memória auditiva também vai trazer um prejuízo nessa área de memória auditiva. Então, enfim, se a gente tem uma disfunção no córtex pré-frontal, a gente também vai ter disfunções nas outras áreas. Às vezes nem tanto com tanta gravidade, mas a gente vai ter um prejuízo sim. Agora, na questão, vamos falar então um pouco da questão sobre a cannabis, né? A maconha, né? Que a gente sabe aí que tanto o álcool ele atua diretamente no sangue. Né? Então ele chega até o bebê diretamente pelo sangue. E no caso da maconha, a gente sabe que ela atravessa facilmente a barreira placentária, Isso, né? isso, ela atravessa a barreira placentária, é uma droga ilícita, né? E é possível que de 3 a 10% das grávidas no mundo inteiro consuma cannabis. Ela é altamente hipossolúvel, né? E a maioria das pesquisas mostrou uma associação entre o consumo materno da maconha e o desenvolvimento fetal. E a maior complicação nesse caso seria, assim, a exposição da droga e é o retardo no desenvolvimento do sistema nervoso fetal e os distúrbios neurocomportamentais por conta do consumo. Então, assim, e podendo desenvolver, assim, uma série de coisas, né? O consumo da droga na gestação, ela altera as regiões do cérebro do feto a longo prazo, tá? Uhum. Principalmente na região, de novo, Na pré-frontal, região relacionar pré-frontal, e assim, das funções relacionadas executivas. isso. E geralmente os pais, eles não percebem no recém-nascido, né? O médico, ele vai fazer uma anamnese, o pediatra, o neuropediatra, e aí ele vai perceber que alguma coisa aconteceu, né? E assim, pode Uhum. desenvolver um TDAH, uma hiperatividade, então cada caso é um caso, né? É um Então, caso, essa exatamente. também é uma comorbidade do uso da maconha na gravidez. Além de prejudicar a mãe também, não é? A gente fica pensando assim, Uhum. ah, Vilma, mas é só o bebê que vai prejudicar? Não, a mãe também. Então, vai trazer para essa mãe também
uma dificuldade no lobo frontal, nas funções executivas, né? No planejamento, na organização, na tomada de decisão, certo? A Uhum. lentificação, a desmotivação, a irritabilidade. Aí a pessoa pensa assim: ah, mas isso daí não pega nada, porque o que eu mais ouço é assim, jovens falando: ah, doutora Vilma, isso aí não pega nada, maconha não faz nada. Só que assim, é a porta de entrada para as outras drogas. Só que tem um detalhe, é uma escolha que a pessoa faz, né? Então, Uhum. além do córtex pré-frontal, o que pode afetar é o lobo temporal, certo? Que é o lugar da linguagem, do aprendizado, da memória, né? Então, olha quantas comorbidades pode vir a trazer o uso de substâncias ilícitas para o cérebro do bebê e para o cérebro da mãe, dessa Uhum. mãezinha também, né? Mas aí eu sempre Uhum. digo, é uma escolha, a gente não está aqui para censurar ninguém, são escolhas que o ser Uhum. humano Claro. faz, ele tem que decidir o certo e o errado, não é? É que nem Uhum. agora, a gente pode sair, não pode sair, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, não vamos usar? Então, assim, é uma decisão. Você vai cuidar da sua saúde, né? Aos cantores, Uhum. começaram. Então, É. assim, é você que vai decidir o que é bom para você. Então, nós aqui, Uhum. nós não estamos como juiz. Nós Tá, estamos com como certeza. simplesmente orientador, né? De que, Uhum. de acordo com a ciência, dos estudos que a gente faz, as pesquisas científicas, não é? Uhum. O que a gente percebe, o que eu percebo também lá na prática clínica, Vilma, é que muitas vezes os pais eles acabam omitindo as informações, né? Então, durante a anamnese, que você pergunta, que você fala, a gente até coloca, olha, essas informações, elas são somente para nós não vamos repassar isso a ninguém, mas a gente precisa saber com detalhes como é que foi essa gestação. E a gente percebe que muitas vezes os pais eles acabam omitindo essas informações e acaba prejudicando o nosso trabalho, para fazer o levantamento da nossa hipótese diagnóstica. Mas a gente consegue perceber o quê? Através das nossas experiências, né, clínicas, né, ao longo dos anos, a gente já vai começando a perceber algumas características, né? Claro que a gente não vai expor isso aos pais, mas a gente pede uma avaliação neuropsicológica que acaba também detectando, né, essas variações e esses prejuízos, que são, assim, importantes para nós no trabalho de intervenção. Até porque quando a gente começa a trabalhar com a criança, a gente vê, né, as áreas que estão prejudicadas, as áreas que a gente tem que focar ali para fazer essa reabilitação e ao passar do tempo, conforme a gente vai orientando a mãe, orientando esse pai, um deles acaba vindo e realmente comentando, não, olha, a gente, né, eu tinha esse costume, mas depois que eu soube que estava grávida, eu parei, quer dizer, aí já começa a trazer realmente as informações que a gente precisaria ali desde o começo, que foi na entrevista de anamnese, infelizmente. Mas temos também a cocaína, o crack, né, que são, assim, drogas que arrasam com o cérebro de qualquer um, né? Com Então, qualquer ser humano, né? Você imagina com o feto. e a cocaína, o que que acontece? Gente, é uma coisa muito doida. Ó, cada droga, ela vai entrar de uma forma diferente. É uma coisa muito doida. A cocaína, o que que ela vai fazer? Ela atravessa facilmente a placenta e a barreira hemolicórquica, atingindo o feto em sua magnitude. Ele vai atingir o feto diretamente no momento da gravidez e a exposição também. E acontece assim, a restrição do crescimento fetal, a diminuição do peso, o comprometimento cefálico, o impacto negativo sobre a corrente sanguínea, placentário e uterino. E não ocorre uma disformologia como a síndrome alcoólica, como você havia dito, Uhum. né? E os recém-nascidos Porque fica prematuros. visível, né? Quem não É. conhece, quem não sabe, na SAF, o que acontece? A criança, ela nasce com o lábio superior bem mais afinado, a pálpebra, ela é bem diferenciada, o nariz, ele é muito mais achatado, ele tem a questão, me fugiu o nome, do céu da boca, uma abertura, uma Palatino. fenda É. no palatino.
as orelhas elas são mais rebaixadas, né? Ele tem também um disformismo nos braços, que isso acaba atrapalhando também a questão da coordenação motora fina e grossa, né? Ou seja, na SAF a gente consegue perceber todas essas alterações físicas, faciais. No caso da cocaína, não tem. Não. A gente não consegue perceber. A maconha também. A gente não consegue ver, não está estampado, né? Que a gente possa ter uma noção. Só que assim, na verdade, com esse desenvolvimento assim, por exemplo, a criança, a mãe usou usuária de droga ou teve, ou ela usou ou ela teve exposta essa droga. E o recém-nascido pode ser prematuro, com restrições intrauterina e o aumento da frequência cardíaca e a pressão arterial. E o uso da droga tem sido associado muito à psicopatologia, né? Mais tarde, como TDAH, a delinquência, a depressão, a ansiedade e a ideação suicida. E assim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu atendi uma criança que ela foi adotada por uma professora e a mãe era usuária de drogas, né? A mãe ela usava maconha, ela usava cocaína, ela usava crack. E assim, a criança, ela nasceu prematura, né? Mas ela não conseguia aprender a ler nem escrever. Mas com todo um trabalho dessa professora, assim, é um orgulho, porque os diagnósticos que foram dados que ele não ia aprender. Ele tem um TDAH severo, né? Toma medicação, tudo. E aí, assim, eu nem vou falar o nome da medicação porque não cabe a nós, né? Então, o neurologista, ele orientou que fizesse toda uma avaliação neuropsicológica e um estudo, e ele trabalhasse com ele na reabilitação e na estimulação cognitiva. Então, assim, trabalho com ele há 2 anos, né? E aí, o que eu percebo? Que, na verdade, essa criança, por conta dessa professora, que amor que ela teve por essa criança, isso foi um amor, sabe? Um amor, assim, transcendental. Esse menino, quando todo mundo falou que ele não ia aprender, eu trabalhei com ela, falei assim, ele vai aprender, ele vai aprender. E olha, esse menino aprendeu, hoje ele sabe ler, ele tá com 9 anos, mas ele sabe ler, muito bonitinho, sabe? E o comportamento e essa vida dele com uma família diferente tem ajudado ele nesse desenvolvimento maturacional de uma forma em que ele tem todo um progresso. E acho que isso que é importante, o afeto, o amor nesse desenvolvimento, mesmo ele passando um sofrimento fetal na gravidez por conta da droga, né? E a mãe rejeitou ele também. Ele, graças ao bom Deus, ele encontrou uma família que deu a ele a oportunidade de ser feliz. Eu acho que isso é tudo que uma criança precisa, né? Ser feliz, né? Então, exatamente. Ter a oportunidade, né? A droga destrói a pessoa, mas ela ainda existe uma chance, uma luz no fundo do túnel, né? Para que possa ajudá-lo, não é? Então, e eu sempre falo, mãezinhas, é uma escolha. O que você quer trazer para sua vida, para o seu filho, entendeu? Depois que você engravida, você não é mais a mesma pessoa, não é? Exatamente. Vamos falar da nicotina também, né, Vilma? A gente sabe. Eu vou falar. Fala da nicotina, né? Então, isso, olha, do uso do cigarro, que é uma droga lícita, né? Que todo ser humano aí faz uso sem qualquer tipo de proibição. Mas eu vou te falar uma coisa. Na verdade, as pessoas acreditam que o tabagismo não vai prejudicar. Mas o fumo, ele tem mais ou menos umas 50 doenças diferentes, né? Inclusive aquelas que são passivas, né? A dificuldade com sono, broncoespasmo, a regulação anatômica e a resposta auditiva pobre. E aí as pessoas acreditam que ela, por ser uma droga lícita, não vai prejudicar o seu bebê, o feto, só que ela vai prejudicar sim. Então, essa criança pode vir a ter
uma hiperatividade. Já atendi mãe que fumou a gravidez inteira e o filho desenvolveu uma hiperatividade. Na idade adulta, o filho desenvolveu uma ansiedade, desenvolveu um processo depressivo, entendeu? Mas aí tem nome e endereço. Eu sempre falo que tem nome e endereço, sabe? E aí, assim, a partir do momento que a pessoa consegue se encontrar e se ajeitar, ela consegue melhorar. Por conta que o cérebro é plástico, né? Então tem essa plasticidade neural que faz com que haja melhora. Além da nicotina, geralmente a pessoa que ela usa nicotina, o cigarro, ela usa também muito café, né? O café. E o café, a cafeína, ela é um construtor, né? Constritor cerebral. Ele diminui o fluxo sanguíneo do cérebro e assim, a diminuição da atividade no córtex frontal e lobo temporal. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, ai, doutora Vilma, eu tomo... Quantos cafés você toma por dia? Estou num grau de ansiedade alto. Ah, o que você come? Eu sempre pergunto, o que você come? O que você bebe? E é uma coisa muito engraçada, né? Então, na verdade, a gente como psicólogo, você como pedagogo, a gente tem que saber a alimentação. Porque a alimentação é o carro-chefe para uma vida saudável, não é? Com certeza. Então, assim, É preciso ter uma alimentação muito saudável. E o que acontece? Então a mãe toma um monte de café. Eu até estava lendo um caso de um empresário, ele tomava 2 garrafas de café por dia, né? E fumava um maço de cigarro. E ele estava com problema de memória, de atenção, de irritabilidade. E aí foi fazer aquele exame espectro funcional, sabe? E aí, o exame espectro funcional, o que pôde diagnosticar? Que ele estava com uma diminuição dessa atividade. Aí o neurologista falou, mas por que está com essa atividade desse jeito, né? Aí então foi avaliar, pesquisando sobre a alimentação dele. E aí foi aonde descobriu, através de pesquisas, né, que na verdade o cigarro e Cafeína. o café, a cafeína estava ajudando a ele a não ter um cérebro saudável. Então, por isso que ele estava caminhando daquele jeito. Você entendeu? E ele não sabia de onde vinha tanta ansiedade. Era a cafeína. A cafeína e o cigarro. Então, imagina isso quando uma mãe ela está gerando um filho. A dificuldade que ela vai ter por conta disso, né? Então, eu acredito que assim, mas assim, na verdade, é tudo uma grande escolha, né? Que a gente tem que avaliar sobre isso, né? E o que acontece? Agora sim, a gente estudando, o que acontece com o cérebro? O cérebro normal, ele é lisinho, todo bonitinho, né? O cérebro do viciado, o que acontece? Por exemplo, na heroína, ele tem enormes diminuição da atividade em geral, certo? E na cocaína, o que acontece? Ele vai desenvolvendo ao longo do tempo múltiplos buracos. Olha que coisa. E a gente só vai avaliar isso, sabe aonde? No exame espectro funcional. Entendeu? Mas é isso quem vai ver, vai ser um neurologista, tá? Então a gente tá aqui como informante, só. A gente tá como informante. Só. E no alcoolismo, olha que coisa maluca. O cérebro fica enrugado. Você sabia? O cérebro fica enrugado. Tinha. Pois é, então as pesquisas têm demonstrado que com a nova tecnologia, eu acho que tem ajudado muito essa ressonância magnética espectrofuncional. E tem mostrado que assim, como o cérebro fica diante das drogas que a pessoa usa, né? E na maconha, as áreas ficam comidas, certo? Especialmente no lobo temporal. E aí onde a pessoa tem a dificuldade de memorização lenta, você pode ver, o adolescente que usa droga, o que acontece com ele? Ele tem uma dificuldade de memória. Tem uma dificuldade, tem um déficit de atenção acirrado. Por quê? Como é que a memória entra? Você pode falar até melhor que eu. Como que a mensagem, a informação entra, ela tem que ser codificada, ela tem que ser armazenada para depois ela ser lembrada. Você coloca dentro do seu cérebro uma droga ilícita. O que acontece? Você acha mesmo que você vai ter todo esse processo ou a sua latência vai ser muito grande e você não vai conseguir armazenar?
Você Muito maior. concorda? Até porque a questão da memória, ela é em conjunto com a atenção. Então, se o indivíduo ele faz uso, por exemplo, vamos falar da maconha, que ela deixa o cérebro mais lentificado, ela fica totalmente sem atenção. Se ela não tem atenção, ela não retém a informação, ou seja, ela não vai gravar na memória. Né? Então, isso prejudica principalmente a questão da atenção e memória, né? Os adolescentes que fazem o uso de maconha com muita intensidade, ele não consegue progredir. Ele vai ter, assim, muitos prejuízos, né? E às vezes acaba até abandonando os estudos por conta de achar que realmente não vai conseguir e fica de vez mesmo na utilização da droga aí, no caso, né? Infelizmente. E, Cláudia, eles desenvolvem assim a síndrome amotivacional. O que significa Uhum. isso? Marcada apatia, né? Dificuldade da atenção, como você falou, a letargia, né? O afastamento social e a perda do interesse na realização das coisas. Uhum. Então, assim, você pode falar assim, ah, mas não pega nada, agora foi liberado tudo. Mas só que tem um detalhe. Não é bem assim, não. A coisa não é bem assim, não. Ele vai trazer essa síndrome a motivacional, a falta de interesse para a vida, para as coisas, né? Então, acho que isso Uhum. prejudica demais. Agora, imagine uma mãe que carrega um bebezinho na barriga, o feto na barriga, e ele vai desenvolver. Como é que essa criança vai ser? Ela vai ser uma criança lenta. E a mãe também, ela Uhum. vai ter uma dificuldade. Então, assim, mas isso é pra gente ter prazer. Não, prazer. Até que ponto você vai ter prazer ingerindo coisas ilícitas, né? Então, café, chá preto, essas coisas são coisas na formação do seu cérebro, do seu bebê, e para você também, ela vai acelerar. E principalmente, Sim. assim, a pessoa fala assim, mas eu tô muito estressado agora por conta da quarentena, tudo. Gente, em vez de você melhorar para te dar um prazer, ele vai te piorar o seu estado Uhum. mental. Então, a gente precisa Uhum. ter um pouco de critério e aprender a fazer escolhas nesse sentido, não é, É Cláudia? verdade. O que está acontecendo agora que a gente vê nos noticiários é o aumento no consumo do álcool, né? Porque as pessoas estão em casa e elas estão buscando, né, esse alívio dessa tensão de estar em casa diante de vários fatores, né? Então, foi feito um levantamento e se chegou a essa conclusão, né? Isso é muito ruim, até por conta de que as crianças estão observando toda essa cena, esse movimento, né? E acha que isso também é bacana para o futuro. Né? Então, existe sim essa preocupação, deveriam de ter canais com orientações, programas na televisão com orientações, né, para as futuras mamães, para os pais em geral, né, que estão com os filhos em casa, porque a gente pensa que todo mundo já voltou a trabalhar, já está tendo vida normal. Não, gente, ainda tem muita gente em casa, tem muita gente de quarentena, procurando se cuidar. São poucos os casos que estão saindo para trabalhar, mas que nós estamos ali, que a gente precisa estar orientando essas crianças em casa, né, que precisa de todo o nosso apoio. Vilma, a gente está chegando nos últimos 5 minutinhos aí da nossa live. Foi uma live assim muito bacana, muito gostoso de falar, né, de fazer essa abordagem mais da área educacional e não da área médica, né? Como a gente veio falando desde o início, que o nosso intuito aqui não foi entrar na área da medicina, mas sim da área da educação, que a gente vê as crianças com vários transtornos e algumas síndromes que elas estão relacionadas com o uso das drogas lícitas e ilícitas, né? Vamos fazer um fechamento, então, aí de Vamos. toda a nossa fala. Olha, eu acho que assim, na verdade, as pessoas têm que ficar longe das drogas ilícitas e as supostamente ilícitas, né? Por exemplo, café, nicotina, não é? A maconha, a cocaína. Então, assim, mas na verdade, crack, heroína, todas essas coisas. Só que tem uma coisa, eu sempre falo,
a escolha não é nossa. Nós somos seres humanos capazes de decidir o que é bom para nós. E essa questão do uísque, dessas coisas, eu vou fazer um drink, todo dia é um drink. Só que, na verdade, eu sempre falo, olha, o seu cérebro, como é que vai ficar? Entendeu? Então, na verdade, é a gente que escolhe. A gente é o mantenedor do nosso corpo. E hoje a gente luta pela saúde. E quanto mais coisas ilícitas você colocar dentro do seu corpo, mesmo aquelas que são consideradas lícitas, como tomar muito café, fumar muito, entendeu? Tomar muito chá preto, muitas coisas que é um estimulante para o seu cérebro, que vai desenvolver um grau de ansiedade muito alto, que seria o estresse oxidativo, a gente tem que fazer uma reavaliação e saber que a nossa saúde é o nosso maior tesouro. Não é dinheiro, não é uma conta alta. É assim, na verdade, se você não tiver saúde, você não é nada. Quantas pessoas estão morrendo por conta da saúde, não é? Então, é uma luta constante. Então, a gente não está falando aqui do coronavírus, mas a gente está falando, porque já tem muita gente falando sobre isso, né? Então, a gente está falando de um outro cuidado que as pessoas precisam ter. Então, o nosso... Se uma pessoa... compreender o que a gente falou, principalmente as mães grávidas, as famílias, né, as mamãezinhas grávidas, que domingo é o Dia das Mães, a gente já fez a nossa parte. Então, assim, nós precisamos entender. Eu sempre falo, gente, o seu corpo é um templo, é o templo do Espírito Santo. E assim você precisa cuidar. E nós trabalhamos com a tríade, né, que é corpo, mente, não é? Corpo, mente e o físico, não é? Então a gente... O nosso objetivo como profissional da saúde é para que as pessoas possam entender que ela é o mantenedor da vida dela. E a vida dela é algo muito importante, que a gente não pode jogar fora algo que é tão sublime. Isso também para as mães que estão grávidas, isso é para as mães que já têm os filhos, a mãe que está no puerpério, né, que acabou de ter o bebê, que também ela precisa ter paciência, ter calma, ter amor. E a gente está aqui para estar orientando. Vocês podem dar sugestões de lives, porque a gente, olha, não é por falar não, mas a gente estuda muito, não é? Então, e a gente estuda muito para que possa ajudar as pessoas. A gente não ganha muito, mas a gente estuda muito. Mas é por prazer. É por amor à profissão. Então, acho que se todo mundo amasse o que faz, né? Amasse o que faz, as coisas seriam melhores. Então, a gente faz toda essa programação, eu e a Cláudia, minha amiga do coração. E aí, assim, é para que a gente possa ajudar o próximo. Acho que não existe uma missão maior, né? E a todas as mães a nós também, né? Que nós possamos ter um feliz Dia das Mães. E, assim, a maternidade é a coisa mais linda da vida da gente, sabe? É um dom de Deus. É saber aproveitar esse momento, né, vida? Toda Cláudia. Essa parte da nossa vida que é tão curta, é 9 meses só. É 9 meses, passa tão rápido. E depois vem a criação dessa criança. Então a gente tem que formar até 12 até ele vai ter, nós temos que desenvolver essa plasticidade neural dele. Nós temos que ensiná-lo os gestinhos até os 12, até um aninho de idade, nós temos muita coisa para ensinar para eles. Depois a gente vai ensinar a função do caráter, da personalidade. E vai depender muito de nós como mães, né? Então, mãezinhas queridas, e a nós também, um feliz Dia das Mães. E que se vocês precisarem de nós, é só mandar um recadinho pelo Instagram, pelo Facebook. A gente está aqui para orientar e dar muito carinho e muito amor a todas as mães. Um beijo. Vilma, mais uma vez, muito obrigada. Quero desejar também para todas as mães que participaram aqui da nossa live, um feliz Dia das Mães, que seja um dia, mesmo à distância, mas que seja um dia bem agradável, bem feliz, e curta, né, através até de uma videochamada, que é muito importante. E aos profissionais também que assistiram a live, que vão assistir depois, que vai estar disponível lá no canal, que vão buscando essas informações, vão buscando esse aprendizado, que faz parte do nosso trabalho. Quanto mais a gente sabe, melhor são as nossas intervenções e as nossas reabilitações. Vilma, parabéns, felicidades pelo seu dia também, meu amor. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre depressão. Beijos. Tchau, tchau.